Vamos, porque tem muita coisa boa. Pastor, quando você fala sobre fechar as portas, né? A gente, assim, não tem como não ver a política associado a isso, né? Como que a igreja tem enfrentado a política nesses últimos anos, principalmente esse ano, que é um ano de política? Você, como pastor, qual tem sido o seu posicionamento com relação a isso? A igreja versus a política nos dias atuais? O Brasil nunca esteve tão afiado na política como agora. Por quê? Exatamente pelo perigo de não se associar a ela. Qual o perigo? De estar alheio. Antigamente a gente falava assim, crente não pode entrar em política, não se envolve com política. Eu cresci escutando isso. E a gente não gosta de política, porque todo político é corrupto, é ladrão. Essa era a frase. Frase de efeito que marcaram gerações. Resultado, o Brasil não avançou, não cresceu, ou cresceu menos. O PIB do Brasil sempre deficitário. O IDH do Brasil muito abaixo da linha da pobreza. De repente, o povo acorda. Mas acorda por quê? Porque vê perigo. Todos nós só acordamos quando nós vemos que alguma coisa vai acontecer e nós estamos em perigo. Então, como é que se fecha a porta? Primeiro, instruindo o povo. Se você não instruir, mas para você instruir, você precisa aprender. E aquilo que a gente só tinha como um canal de, entenda, espiritual, de repente nós começamos a entender que nós temos que nos envolver com todas as áreas e segmentos desse mundo se nós quisermos que os nossos filhos tenham um futuro melhor. E aí você tem que começar a fechar portas, direcionar. Mas como se direciona? Mostrando, ensinando. Por exemplo, o que é uma pessoa conservadora? Se eu perguntar para você, você é conservador? Você me responde, você é conservador ou progressista? Eu vou pegar o gancho de um irmão muito querido chamado Alessio, que nós conversamos muito sobre isso. Conservador é aquele que recebeu do avô, o avô passou para o pai passou para o filho, e o filho se casou, tem filho agora, ensina seu filho. Isso é uma pessoa conservadora. Você fala, filho, não roube. Filho, não prejudique. Filho, seja correto. Seja honesto. Então, você estabelece princípios. Aí vem o movimento progressista. Nesse humanismo generalizado, o movimento progressista entra rasgando e dizendo que tudo aquilo que você aprendeu é tolice. Então, roubar agora te coloca no iate. E você ser honesto, você fica debaixo do sol assentando tijolos. Você sendo esperto, se você for esperto, você faz ele trabalhar para você. E você é desleal com ele, mas ele nem vai sentir, porque ele precisa do seu trabalho. Então, o movimento progressista começa a trazer para dentro do homem uma ideia de que o homem pode fazer qualquer coisa sem regras, sem lei. E para isso estabelece leis que legalizam e caímos em Isaías agora. O errado vai parecer certo e o certo vai parecer errado. Quando você entra nesse esquema, você não volta mais, porque há muitas vantagens. Quem é que quer ir para a porta estreita? Quem é que quer andar pelo caminho estreito? Sabendo que largo e espaçoso é o caminho que conduz aos desejos. As coisas boas. As coisas aparentemente boas. Quem é que quer pensar em céu quando o meu céu é aqui? Para que eu vou querer falar da volta de Jesus? Eu posso falar de quanto você pode ganhar em dinheiro, porque isso retorna para mim. Eu vou te ajudar a ser bem-sucedido. Isso retorna para mim. Falar de Jesus é uma esperança futura. Mas não é isso que o livro de Hebreus fala? Que Moisés, ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó
Ele rejeitou os tesouros do Egito porque ele via a cidade eterna dentro dele. Mas quem prega isso? Quem anuncia isso? Hoje, se você não se inteirar da política, você vai ser engolido por ela. E eu costumo dizer uma coisa. Tinha uma luta entre um jumento e um leão. Eu vou chamar de jumental e leontal, só para identificar os dois. Leontal é forte, mas jumental sonha. Leontal come o jumento, mas o jumento dá coice. Ele luta pela vida. Se você não souber como agora identificar a ideologia do partido, você poderá estar votando em alguém que vai assumir o poder, o governo, e vai fechar a igreja ou calar a mensagem do evangelho. Isso é muito sério. Então, voltando para o quadro do jumental e o leontal, os dois se pegam. O leão invade e tenta falar, você é comida minha. Só que o jumento fala assim, mas eu sou uma pessoa, eu sou um jumento que sonha. Eu sonho em vencer um leão um dia. E o leão diz assim, mas eu quero comer o jumento. E os dois se pegam. E o leão morde vorazmente, abocanha. Só que antes disso, o jumento dá um coice no leão e destrói parte do leão. Mas o leão, bravo, fica grudado nele. Só que a hemorragia no leão, pelo coice do jumento, o jumento está se debatendo ali, bravamente, e os dois estão conversando. E o leão falava, jumento, se rende, cara. E ele fala assim, leão, você não vai me comer, porque eu sonho. Você não vai conseguir me comer. Resultado, os dois, no final da vida, um com hemorragia por causa do coice, e o outro sendo ali morto, afogado, por causa da boca do leão. O leão fala assim para ele, jumento, eu te respeito, porque apesar de tudo, o seu sonho não te deixou vir para mim. E o jumento falou assim, seu leão, eu também te respeito, porque apesar do meu sonho, você foi mais forte do que eu. Se você não souber votar, você vai morrer. Vai morrer sonhando e não vai cumprir o sonho. Seus filhos, tudo que você sonhou para eles, não vai acontecer. Porque hoje está muito fácil homem não ser homem e mulher não ser mulher. Está muito fácil quebrar princípios estabelecidos pelo Criador. E tudo isso vai virar lei se você votar errado. Por isso que eu falo para algumas pessoas da nossa igreja, eu falo o seguinte, aqui eu não omito e nem fico em cima do muro. Perdi gente na igreja por causa disso. Não acredito. Eu falei, por quê? Porque eu não quero ser culpado diante de Deus pelo sangue de ninguém. Se aqui dentro eu falo aquela frase que todo mundo fala, venha como está, que o Senhor te ama, Ele quer você do jeito que você é, mas a Bíblia nunca diz para você continuar do jeito que você veio. A Bíblia diz que você vem e Ele te transforma. Transformar é do jeito de Deus. E eu digo para as pessoas da igreja, gente, vocês amam o Senhor aqui dentro, vocês evangelizam, vocês falam dele, vocês dizem que declaram amor a ele, mas vocês estão votando em pessoas que vão fechar as portas da pregação do evangelho, que vão estabelecer leis que proibirão essa palavra do jeito que ela é. Ah, então o senhor é... Sim, eu sou conservador. Eu sou princípio, Bíblia. Então o senhor gosta de fulano? Não, eu gosto de quem está do lado do evangelho. Quem anuncia o evangelho. Minha postura é votar em quem abre as portas para a pregação do evangelho. Simples assim.